Então, vamos relembrar aqui como que ocorre, né, essa troca gasosa, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, a entrada de ar no alvéolo, então esse aqui é um alvéolo, tá? Entrou oxigênio aqui dentro do alvéolo, tá? Esse oxigênio, ele vai ser transferido pela membrana alvéolo-capilar, que a gente já vai estar falando sobre ela, para os vasos sanguíneos. Lembra lá que na circulação pulmonar, tá, gente? A gente vai ter nessa pequena e grande circulação. Na pequena circulação, lembrando que é o único momento em que veias vão transportar sangue rico em oxigênio, tá? E artérias vão transportar sangue venoso, certo? É o único momento em que vai acontecer isso, tá? Então, gente, ó, o que que acontece? Então, vai entrar oxigênio aqui no alvéolo e ele vai ser transmitido aqui para o capilar sanguíneo, tá? Desse capilar, ele vai chegar até a região aqui da parte esquerda do pulmão. Então, vai chegar no átrio esquerdo, passando para o ventrículo esquerdo. Ventrículo, gente. Vai entrar aqui na parte esquerda do pulmão, passando do átrio para o ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo, tá? Chegando em todo o corpo, ele vai fazer a respiração celular lá nos tecidos, seja no músculo, seja num órgão específico, né? Então, ele vai fazer essa respiração celular, certo? Chegando ali, ele faz essas trocas gasosas para o tecido, né? Então, faz toda aquela parte do processo de geração de energia, formação de ATP e tudo mais, e aí ele devolve gás carbônico, então, para esse capilar sanguíneo, que vai chegar aqui no ventrículo direito, átrio direito, saindo aqui pela artéria pulmonar, chegando ao alvéolo. E esse alvéolo vai jogar para fora esse gás carbônico, tá? Então, basicamente, acontece assim, esse processo aí de circulação, né, de ventilação e trocas gasosas no nosso corpo, tá? Então, a gente vai ter um processo de troca gasosa que ocorre aqui na interface alvéolo-capilar, né, vai ter esse transporte de oxigênio e também vai ter a troca, né, desse oxigênio, essa troca gasosa aqui nas células dos tecidos, tá? E aí, aqui a gente tem também, só para exemplificar para vocês, as pressões desses capilares, né? Então, na pequena circulação aqui, na artéria pulmonar, ó, ele tem uma pressão média de 15 milímetros de mercúrio, tá? Já numa artéria que é sistêmica, essa artéria que vai para todo o corpo, a aorta, por exemplo, é uma pressão média de 100, tá? Então, a pressão aqui na artéria pulmonar, ela é bem mais baixa, certo? Então, aqui, vamos pensar que a artéria pulmonar está saindo do ventrículo direito e está indo aqui para o pulmão. Aqui a gente pensa que são a rede de capilares que estão em contato com o alvéolo. E aqui a rede de capilares que está em contato com os tecidos lá, né? Ou seja, um órgão, músculo, enfim, tá? Então, a gente tem aqui, ó, numa pressão normal sistêmica, 120 por 80. Já de uma pressão da artéria pulmonar, 25 por 80, tá? Então, é uma pressão muito mais baixa. Isso vai ser importante para a gente entender alguns aspectos lá na frente, que daí eu vou retomar isso daqui, certo? Mas só para a gente saber como que é essa circulação pulmonar, as pressões, elas são bem mais baixas, tá? Em relação à pressão sistêmica. E aí, gente, falando então um pouquinho, a gente tem algumas questões relacionadas à membrana, né, alvéolo capilar, tá? Que é realmente o ponto mais crucial, tá? Esse ponto aqui, membrana alvéolo capilar, é o ponto mais crucial que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de paciente de respiratório, principalmente de paciente grave, tá? Paciente crítico, que é aquele paciente que está internado numa terapia intensiva, né, que está com pneumonia, está com SARA, os COVIDs, né, da vida aí. Então, esse processo inflamatório muito grande que afeta muito essa membrana alvéolo-capilar, tá? Então, a membrana alvéolo-capilar, gente, ela é uma membrana bem fininha, justamente porque ela precisa ser assim para fazer a troca gasosa, tá? E por ela vai ter, então, a difusão ali de oxigênio e dióxido de carbono, né, CO2 e O2. E aí a gente tem uma lei que rege essa difusão, que é a lei de Fick. A lei de Fick diz o quê? Que a taxa de transferência de um gás é diretamente a área tecidual e diferença de pressão parcial do gás, tá? E inversamente proporcional à espessura tecidual. Então, por exemplo, né, essa questão de ser diretamente proporcional à área tecidual. Então, quanto maior a área que eu tenho para fazer troca gasosa,
mais gás eu vou conseguir difundir por essa parede, né, da membrana alvéolo-capilar, certo? Beleza. Então, se eu tenho toda a extensão do meu alvéolo e do capilar disponível para troca gasosa, quanto maior essa área, essa extensão para troca gasosa, melhor vai ser a minha difusão. Outra coisa, diferença parcial, né, da pressão parcial do gás, né? Então, vamos supor, isso é uma coisa que a gente já aprendeu lá nos primórdios, né, da faculdade, que se eu tenho uma quantidade maior de gás desse lado aqui, a tendência é ele ir de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, se eu tenho maior concentração de oxigênio dentro do alvéolo, vai facilitar essa difusão para dentro do capilar, porque ele vai passar de uma região que ele tem maior concentração para uma região que está com menor concentração, tá? Então, isso é outra questão que rege a lei de Fick. E a última é que ele é inversamente proporcional à espessura tecidual. E isso aqui, essa lei, gente, ela é extremamente importante para a gente entender isso. Porque se ela é inversamente proporcional à espessura tecidual, lembra que eu falei que a membrana ela é bem fina, né? Então, quanto mais fina ela é, mais fácil vai ser de difundir. Por quê? Porque se eu tenho uma espessura bem menor, eu tenho maior difusão, inverso. Tá? Agora, se aumentar a espessura dessa membrana alvéolo-capilar, vai ter uma diminuição da difusão desses gases, tá? E o que faz, por exemplo, aumentar a espessura dessa membrana alvéolo-capilar? Principalmente processo inflamatório. Pneumonia, as SARAs, que a gente já falou, né? Edemas pulmonares, que acabam gerando, tudo isso gera processo inflamatório, tá? E isso interfere aí nessa membrana, e é por isso que a pessoa acaba tendo essa diminuição, principalmente, né, do oxigênio, muitas vezes o aumento de CO2, né, porque não fica regulado, equilibrado essa difusão de gases aí pela membrana, tá? E aí a questão que é diretamente proporcional à constante de difusão, que é D, tá? Então, essa constante de difusão é a constância que tem ali, né, a fórmula, né, que rege todas essas questões das diferenças de pressão de um lado para o outro.